E hoje nós vamos descobrir o que realmente significa folclore brasileiro, entender o verdadeiro significado da palavra folclore, descobrir por que a tradição oral foi tão importante para manter todas essas histórias vivas e perceber que o folclore brasileiro vai muito além dos mitos e das lendas. Mas antes de entendermos o que significa folclore brasileiro, precisamos conhecer a pessoa que dedicou praticamente toda a sua vida para impedir que essa cultura que nós temos desaparecesse por completo. Afinal, personagens como Cuca, Boitatá atravessaram gerações porque essas histórias continuam sendo contadas até hoje. Mas houve alguém que percebeu que se essas histórias não fossem registradas, elas poderiam acabar se perdendo com o tempo. Esse homem foi Luiz da Câmara Cascudo, considerado o maior estudioso do folclore brasileiro. Nascido em Natal, no Rio Grande do Norte, em 1898, ele foi escritor, historiador, antropólogo, etnógrafo, jornalista, professor e pesquisador. Ao longo de sua vida, publicou mais de uma centena de livros e se tornou uma referência para professores, estudantes e pesquisadores interessados na cultura popular do Brasil. Mas sua maior contribuição não foi contar histórias, e sim preservá-las. Mas para entendermos a importância do seu trabalho, é preciso que nós imaginemos o Brasil do início do século XX. O país ainda buscava construir sua identidade nacional. Grande parte da população vivia longe dos grandes centros urbanos, e muitos conhecimentos eram transmitidos apenas pela fala. Avós contavam histórias aos netos, pais ensinavam costumes aos filhos. E tradições passavam de geração em geração, sem nunca terem sido escritas. Era um patrimônio imenso, porém muito frágil. E foi justamente isso que chamou a atenção de Câmara Cascudo. Enquanto muitos intelectuais da época escolheram focar seus estudos nas literaturas eruditas, na filosofia, na bela arte, o Câmara Cascudo não. Ele escolheu enxergar valor no que acontecia no cotidiano das pessoas. Ele percebeu que as conversas de família, os provérbios, as festas, as cantigas, as brincadeiras também guardavam conhecimentos preciosos sobre a identidade do povo brasileiro. Em vez de permanecer apenas entre livros e bibliotecas, Câmara Cascudo escolheu percorrer o cotidiano das pessoas e ouvir a história de moradores, escutar pescadores, ouvir indígenas e outras pessoas que mantinham também aquela tradição oral de contar as histórias tanto para as famílias quanto para os amigos. Ele registrava cantigas, anotava receitas, registrava provérbios e gostava de comparar diferentes versões das mesmas histórias, porque seu objetivo era tentar entender como que essas histórias eram preservadas e passadas ao longo do tempo. É importante salientar que Câmara Cascudo não criou o folclore brasileiro. Ele não inventou o Saci, não inventou o Curupira e muito menos escreveu essas lendas pela primeira vez. O trabalho de Cascudo foi ouvi-las, registrá-las, organizá-las, estudá-las e explicar sua importância para que não fossem esquecidas. E foi justamente essa maneira de enxergar a cultura que mudou a forma como o folclore brasileiro passou a ser estudado aqui no Brasil. Para ele, o folclore não se limitava às lendas e aos personagens fantásticos. Também faziam parte do folclore a culinária, as músicas, as danças, as festas, as brincadeiras, a medicina popular, os costumes, a linguagem e tantas outras manifestações que revelam como o povo vive, pensa e interpreta o mundo. E essa visão de Cascudo ficou registrada em obras que são consultadas até hoje, como, por exemplo, o Dicionário do Folclore Brasileiro, a Antologia do Folclore Brasileiro, parte 1 e parte 2, a Geografia dos Mitos Brasileiros e muitos outros livros. Décadas depois de sua morte, seus estudos continuam fundamentais para quem deseja conhecer toda essa riqueza da cultura brasileira. Graças ao trabalho de Câmara Cascudo, nós deixamos de enxergar o folclore apenas como um conjunto de histórias curiosas e passamos a entendê-lo como uma verdadeira memória coletiva, construída e preservada pelo próprio povo. Tudo bem, Wagner, eu acabei de entender a importância de Câmara Cascudo, mas, afinal, o que realmente significa a palavra folclore? E se eu fizesse essa mesma pergunta a algumas pessoas nas ruas, provavelmente a maioria das respostas diriam que o folclore brasileiro são os personagens como o Saci, o Boto Cor-de-Rosa,
a pisadeira, e esse tipo de resposta não estaria totalmente errada, porque esses personagens fazem parte do folclore brasileiro. O erro é achar que o folclore se resume apenas a esses personagens fantásticos. Na verdade, eles representam apenas uma pequena parte de um universo muito maior. Curiosamente, a palavra folclore nem sequer nasceu aqui no Brasil. Sua origem está na Inglaterra, em 1846. Naquele ano, o pesquisador William John Thoms percebeu que não existia uma palavra específica para reunir os conhecimentos tradicionais transmitidos pelo povo ao longo das gerações. Então, ele criou um termo chamado folklore, unindo duas palavras da língua inglesa, folk, que significa povo, e lore, que significa conhecimento, sabedoria, tradição. Então, nós podemos dizer que a palavra folclore significa sabedoria do povo, ou então conhecimento do povo. E essa definição é muito importante para nós entendermos o folclore, porque ele não foi criado em universidades ou artigos científicos, tá? Ele foi criado pelo povo e passado para o povo ao longo das gerações. Pense, por exemplo, em uma receita que passa de avó para mãe, de mãe para filha, ou uma cantiga de roda aprendida na infância, uma simpatia, uma brincadeira, uma festa tradicional, ou até mesmo uma forma típica de falar que caracteriza determinada região do país. Tudo isso também faz parte do folclore. Mas como esses conhecimentos sobreviveram todo esse tempo sem o auxílio da internet, ou até mesmo pessoas que na época não sabiam ler, não sabiam escrever? E a resposta é um dos principais pilares do folclore brasileiro. Tudo isso foi passado através da tradição oral, ou seja, durante séculos. Essas histórias, esses mitos, essas crenças foram transmitidas pela fala. Então, povos indígenas, africanos e grande parte da população rural preservavam essas histórias justamente assim, contando, ouvindo e recontando todas essas histórias. Então, se alguém falar que você é uma pessoa fofoqueira, diga que não. Fala apenas que você está mantendo uma tradição oral e está com medo que essas informações, esse conhecimento, se perca através do tempo. E essas características explicam algo fundamental do folclore. Normalmente, as lendas e os mitos não têm um único autor. E é por isso que muitas lendas que nós conhecemos podem apresentar versões diferentes em regiões diferentes do Brasil. E essa diversidade das histórias não é problema nenhum, muito pelo contrário, isso mostra a grande riqueza que o folclore brasileiro tem, porque ele não é uma peça do passado para ficar guardado e trancafiado no museu. O folclore é vivo, ele se adapta às pessoas que contam e às regiões que eles são contadas. Porque não é muito verossímil você contar uma lenda que tem florestas e seres místicos num monte de árvores e matos numa região mais desértica do Brasil. Então, isso mostra que moldar essas histórias para a região específica dá mais verossimilhança a ela. Como eu havia falado, o folclore é essa grande memória coletiva, porque ele carrega os valores, os medos, as crenças, os desejos dos povos que o contam. E isso é muito interessante, porque cada mito contado, cada lenda contada, ela carrega um pedacinho de fragmento da história daquela região e daquele povo, que permanece e se perpetua ao decorrer do tempo. E você pode estar se perguntando, tudo bem, Wagner, eu entendi. Você falou que muitas coisas podem ser o folclore. Então, quais são as manifestações que realmente fazem parte do folclore? Eu quero saber onde que termina uma simples tradição e onde começa o folclore exatamente. Então eu te respondo, entre todas essas manifestações, as mais conhecidas são as narrativas populares. Durante séculos, elas foram contadas ao redor de fogueiras,
nas varandas da casa, durante o trabalho no campo. Essas histórias tinham várias funções ao mesmo tempo. Elas explicavam o mundo, preservavam lembranças, transmitiam valores e, claro, elas também divertiam quem as ouvia. Mas nem todas essas narrativas são iguais. Elas pertencem a categorias diferentes e cada uma delas tem a sua própria característica. Então, vamos começar pelos mitos. Diferentemente do que muitas pessoas pensam, os mitos não são apenas narrativas fantásticas. Ele nasce da necessidade de explicar aquilo que, em determinado momento da história, parecia um grande mistério. Por isso que muitos desses mitos procuram explicar a origem de elementos da natureza, e é o caso das narrativas sobre a origem da Vitória Régia, da mandioca ou então do Guaraná. E essas histórias revelam como os povos antigos buscavam compreender o mundo ao seu redor muito antes da ciência chegar, muito antes das explicações científicas. Outra categoria importante são as lendas, porque elas são histórias que costumam falar de lugares conhecidos pela comunidade e, além disso, ela sempre coloca elementos da realidade com acontecimentos extraordinários. E é justamente aqui que aparece algum dos personagens mais famosos do folclore brasileiro, desde a mula sem cabeça até o lobisomem brasileiro. E, diferentemente dos mitos, as lendas não procuram explicar a origem do mundo. Elas preservam tradições locais, refletem crenças populares e procuram transmitir ensinamentos através das histórias. Além dos já citados, existe também o conto popular. O seu objetivo principal é o entretenimento, mas muitos deles também carregam ensinamentos e até reflexões sobre coisas da vida. E nessas narrativas aparecem reis, princesas, animais falantes, personagens muito inteligentes ou então muito ingênuos. E muitos desses contos chegaram ao Brasil vindos da Europa, da África, dos indígenas, e eles foram sendo moldados e transformados até adquirirem características da cultura popular brasileira. E Câmara Cascudo reuniu muitos desses contos na sua obra Contos Tradicionais do Brasil, preservando as histórias que circulavam oralmente nos locais. Outra manifestação bastante curiosa são os causos. Se você já conversou com alguém mais velho, principalmente do interior do Brasil, você já deve ter ouvido falar de algum deles. O causo é contado como se tivesse acontecido de verdade e, muitas vezes, ele mistura fatos do cotidiano com exageros, humor e, algumas vezes, até com acontecimentos sobrenaturais. E mesmo que você não acredite quando você ouve, o objetivo principal dele não é provar para você que as coisas aconteceram exatamente daquela forma, mas preservar essas histórias com um tipo de narrativa que fique inesquecível na sua mente. E além desses, nós ainda temos os provérbios, que são pequenas frases que costumam condensar experiências vividas por gerações. Nós temos também as adivinhas, que desafiam a inteligência e estimulam o raciocínio. Temos também as parlendas com seus versos rimados, que são muitas vezes utilizados nas brincadeiras infantis, os trava-línguas, que transformam a própria linguagem em diversão. E claro, nós temos as cantigas de roda, que unem música, movimento, memória e convivência entre as crianças. Mas o folclore não para por aí. Quando nós imaginamos uma grande festa popular brasileira, dificilmente nós nos damos conta que estamos diante de uma das grandes manifestações mais completas do folclore brasileiro. Uma única festa tradicional reúne música, dança, culinária, religiosidade, vestimentas, linguagem, símbolos e memórias que foram preservados ao longo de muitas gerações. É como se diferentes partes da cultura se encontrassem em um mesmo lugar. Um bom exemplo disso é a festa junina. Em primeiro lugar, ela pode parecer apenas uma comemoração com comidas típicas,
muita música e quadrilha. Mas basta olhar com mais atenção para perceber que ela é o resultado de uma longa história. Elementos trazidos pelos portugueses se misturaram aos costumes desenvolvidos no Brasil, dando origem a uma celebração que hoje faz parte da identidade cultural de inúmeras comunidades. A fogueira, as danças, as músicas e os pratos tradicionais não existem isoladamente. Juntos, eles contam a história de um povo. Outro exemplo marcante é o Bumba Meu Boi, uma das comemorações culturais mais ricas do país. Nela, teatro, música, dança, religiosidade e narrativa caminham lado a lado. Dependendo da região do Brasil, essa manifestação assume formas diferentes, incorporando características locais sem perder sua essência. Essa capacidade de adaptação mostra uma das características mais importantes do folclore. Ele permanece vivo justamente porque acompanha as histórias das comunidades que o preservam. E nós ainda temos as congadas, as folias de reis. E tem mais! As danças tradicionais também fazem parte desse patrimônio. Frevo, maracatu, catira, carimbó, fandango e o próprio Bumba Meu Boi não surgiram apenas para divertir. Cada dança guarda a memória das comunidades que a criaram, registrando modos de trabalhar, celebrar, agradecer e viver. Os movimentos, os ritmos e até as roupas utilizadas carregam marcas da história de diferentes regiões do Brasil. Mas talvez uma das ideias mais interessantes defendidas por Câmara Cascudo seja de que até a alimentação faz parte do folclore. Em sua obra História da Alimentação no Brasil, ele mostra que cada receita tradicional guarda muito mais do que ingredientes. Ela preserva a memória do encontro entre diferentes povos, influências indígenas, africanas, portuguesas e de muitos outros grupos culturais foram se combinando ao longo dos séculos, criando uma culinária que conta à sua maneira a própria história do Brasil. O folclore brasileiro também aparece nas crenças populares, sejam com seus amuletos, suas simpatias, suas promessas, sinais de sorte, de azar. E o interessante é que Câmara Cascudo não estudava essas crenças para dizer se era verdadeira ou se era falsa. O intuito dele era saber como elas eram transmitidas e qual era o efeito que ela tinha na própria sociedade da época. Além disso, ele também dedicou atenção à medicina popular, com suas ervas medicinais, seus chás, suas garrafadas. Muitos desses saberes foram preservados durante séculos apenas pela experiência popular. E hoje, muita parte dessa medicina popular é estudada por diferentes áreas da própria ciência. E agora, eu vou dar só mais um exemplo do que é folclore para nós não nos alongarmos muito com as diversas manifestações que o folclore brasileiro possui. As brincadeiras infantis como amarelinha, peão, bolinha de gude, pique-pega, pique-esconde, também fazem parte do folclore brasileiro. Elas atravessaram gerações muito antes da chegada dos videogames e dos celulares. E essas brincadeiras ensinavam a convivência, a cooperação, a criatividade e o mais interessante é que nós brincamos com elas até hoje, bom, menos do que antigamente, mas nós nunca nos perguntamos quem foi que inventou isso, de onde foi que isso surgiu e como eu aprendi. Geralmente, esse tipo de coisa nós apenas aprendemos em rodas com outras crianças que também brincam. E agora que nós percebemos a grande dimensão que o nosso folclore tem, existe mais uma pergunta. Afinal, qual é a função do folclore? E uma das primeiras funções é a transmissão de conhecimento. E muito antes de existirem escolas espalhadas pelo país, ou então livros que sejam acessíveis a todo mundo, as pessoas aprendiam pela convivência com outras pessoas, contando histórias e ouvindo histórias. Mas o folclore também tem uma outra função essencial, que é de preservar a memória coletiva do povo, porque nós temos que lembrar que nem toda a comunidade conseguiu registrar a história por escrito, e a única coisa que manteve essas histórias vivas foi justamente a tradição oral sendo repetida diariamente. E vale ressaltar aqui, pelo menos de passagem, que outras funções muito importantes que o folclore tem é a função educativa e a função de fortalecimento da identidade cultural do brasileiro. E agora, galera, eu vou parar o vídeo por aqui, mas eu tenho certeza de que você deve estar se perguntando: ué, se todas essas histórias foram criadas pelo povo, como foi que elas nasceram? E por que diferentes regiões
contam versões diferentes da mesma narrativa? E essas respostas eu vou dar no próximo vídeo, que será sobre como foi que esses mitos do folclore brasileiro nasceram. E se você assistiu o vídeo até aqui, meu muito obrigado. Curta o vídeo, se inscreva no canal e deixe aqui nos comentários. Você conhecia todas essas manifestações do folclore brasileiro? Você conhece alguma outra que eu não citei? Então, galera, não esqueça de comentar para ajudar no engajamento. Nos vemos no próximo vídeo. Até!